Fala galera, bom dia, beleza? A gente vai iniciar agora nosso estudo sobre estatística. Estatística é uma parte da matemática super easy, muito gostosinha, muito facinha. São umas continhas bem bobinhas, você vai colocar aí umas contas super tranquilas, vai precisar de calculadora às vezes, mas assim, suavão. É o momento da matemática que você fala assim, vou respirar um pouquinho que não tem tanta complexidade. Você está saindo agora de uma trigonometria pesada, aquela coisa abstrata, e agora a gente vai mexer com umas tabelinhas, com umas porcentagenzinhas de vez em quando, com uns gráficos muito de boa. Só que eu queria dar uma ênfase nessa estatística, assim, que ela matematicamente, calculavelmente, é muito easy, muito de boa. Interpretativamente também, ela é assim, super tranquila, mas ela é extremamente importante para os dias atuais, principalmente para os dias atuais em tempos de pandemia, porque ela vai envolver ali dados estatísticos, vai envolver ali pesquisas, vai envolver gráficos e o mais importante disso tudo, aqui eu te dou uma munição ou uma base assim, matemática, uma base científica para você pensar e ter um senso crítico a respeito dos valores e pesquisas que têm sido feitos. Então eu quero te convidar com muito carinho que assim, tirando a parte da escola que a gente tem que fazer ali de cálculo e acertar questão, errar questão, eu quero que você pense e abra um pouquinho sua cabeça, abra sua mente para as ferramentas que eu te passar aqui, para você dar uma analisada, uma repensada, uma recontextualizada, para ver o contexto que estamos inseridos e por aí vai, para sempre ser útil na sua vida e olhar assim, esse gráfico que eu estou olhando, como que ele é? Esse trem faz sentido? Esse trem, essa projeção tá legal? Se aplica para essa situação? Esses dados, esses valores que eu estou olhando, esses números que eu estou olhando, essas porcentagens de aumento, de diminuição, será que isso aqui é muito, é pouco? Eu considero que é algo realmente extraordinário, algo que eu tenho que ficar mais tranquilo, é algo que eu tenho que ficar menos preocupado ou não? Então, por favor, vem comigo nesse conceito de estatísticas, porque nunca antes, como a história da humanidade, se achou que se sabe interpretar gráfico e sabe ler as estatísticas. Mas há muito perigo nisso, porque quem não sabe manusear direito acaba manuseando ou para o mal ou para o bem, ou então está distorcendo informação, ou então está colocando coisas onde não devem colocar, ou suprimindo informações que não devem ter. Então eu preciso que o seu coração esteja muito comigo e esteja muito atento com a sua cabeça aí, com a sua visão, com seus olhos assim mais abertos e um pouquinho mais sugestivos para isso. Ó, tirando esse drama, a parte estatística aqui, o que a gente vai pensar, qual que é o nosso objeto de pesquisa, nosso objeto de estudo. A gente sempre vai mexer ali com informações, com pesquisas, com dados, com coisas que estão associadas de seu interesse. Então, por exemplo, eu quero perguntar, saber quantas pessoas gostam de... Pesquisa simples. Gostam de ir ao cinema, quantas pessoas gostam de ir ao teatro, quantas pessoas gostam ali de fazerem outro tipo de lazer e tudo mais. Então eu vou recolhendo informações de acordo com o meu interesse. Eu posso pegar a idade das pessoas, posso pegar ali seu estado civil, posso recolher um monte de informações pessoais ali, ou então informações de um certo grupo, seu comportamento, quantos aqui tomam banho todo dia, quantos aqui que escovam dente tantas vezes no dia. Então vou fazendo assim, recolhendo informações de meu interesse dentro da minha pesquisa para tentar encontrar padrões, tentar encontrar assim, olha, a maior parte desse pessoal aqui gosta de fazer isso, a maior parte disso aqui não tem esse tipo de requisito. Então são tudo grupos de interesses e tudo assim, devido a fatos. Aqui a gente tenta até fazer certas projeções. Olha, considerando o comportamento dessa sociedade, daqui a algum tempo ela vai ficar sem comida, daqui a algum tempo ela vai ficar sem água, daqui tanto tempo matematicamente as coisas vão se acabar. Então a gente pode tentar encontrar o padrão para o futuro, mas tudo baseado nos fatos de agora e do que já teve. Então a gente pega ali essa projeção que a gente tem da Covid, é tudo baseado nos casos que a gente tem de agora e que se já teve antes, e você vai vendo assim, olha, dado esse padrão, continuando esse padrão, lá na frente tantas coisas vão acontecer, tantos casos vão surgir e tudo mais. Então as estatísticas funcionam sempre com o antes, com o que você já tem de informação, já aconteceu, com o agora, com o que você está recolhendo essas informações para tentar se prever as informações do futuro, que é o mais interesse para o homem, que é tentar assim, bom, já que o estado é esse, já que o próximo passo seria isso tudo que vai acontecer, então melhor a gente prever antes. Então usa-se estatísticas para isso. Só que aí que está um dos muitos perigos. As estatísticas mexem com agora e com antes. Mas ela não te garante o depois, porque pode haver a qualquer momento essa quebra de padrão. Normalmente padrão é justamente algo padronizado que vai ser contínuo, mas pode sem problema nenhum ter essa quebra, porque o amanhã depende do hoje. Então
A gente vai ver que as estatísticas estão aí para ajudar, auxiliar, mas elas não são as melhores patamares, os melhores valores, elas não são as afirmativas para se dizer é isso aqui, ponto final, que vai acontecer. Não, mas elas são as mais confiáveis. Melhor do que achismos é colocar elas em modelos matemáticos, mas não tenha a certeza, apenas a convicção, não coloque seu coração em cima disso. Você tem que ir analisando dia por dia, o hoje por hoje, para ver o que está acontecendo com os vários padrões, tá bom? Então esse é o seu objeto de interesse, é você recolher aí várias informações sobre o que você quer saber. Então isso em termos assim, em conceitos que a gente chama, você está associando ali uma informação, essa informação a gente chama de dado, é um dado que você tem ali daquele fato, daquela situação, aquilo tem que ser real, você não pode inventar esse dado, você não pode prever esse dado para entrar na estatística hoje, para entrar como recolhimento e marcar, ó, essa pessoa é desse jeito, essas coisas são assim, esse dado tem que ser real e um fato. E desse dado está associado ali a alguma variável. Variável, então, é aquele que vai receber essa informação. Então, por exemplo, vamos colocar como variável aqui a idade de cada um da sala. Então, eu tenho como fato, o fato é a idade de cada um e a idade representada por um número em cima de uma variável do meu interesse. O meu interesse é a idade. Então, a idade de cada um que eu vou recolher. E esse recolhimento passa por esses dados de números. Então, a variável ali, pode ser de várias formas. Eu posso inventar a variável que eu quiser, do meu interesse, porque eu posso pegar tanto a idade, a altura também, é um dado de interesse, mas eu posso pegar ali questão do gosto, por exemplo, que assiste séries. Pessoas que assistem séries. Então vou ali olhar, então olha, fulano, ciclano, beltrano assiste muita série. Beleza, entrou na minha pesquisa. Ou então posso associar outro dado assim, que está feliz com a vida. Então, pessoas que estão felizes com a vida, então vão inserir lá fulano, ciclano, beltrano, estou colocando lá dentro da minha estatística. Então, eu estou colocando dados que são ao mesmo tempo números. Então, por exemplo, a idade é um número, a altura é um número, mas eu estou colocando dados também que são informações de nomes, por exemplo. Então, eu estou colocando nomes que atendem ali a qualificação da minha variável, que a qualificação é que veja séries, ou a qualificação seja que está feliz com a vida. Ou então, eu posso colocar outros dados, por exemplo, dados do tipo dessas pessoas da sala, que eu pergunto para cada um o quão o futebol brasileiro está ruim. Médio, bom ou ótimo, ou ruim. Aí cada um vai dizer assim, ó, médio, bom, não, foi um péssimo exemplo. Então, eu posso também pegar o outro dado e falar assim, por exemplo, de cada um, qual que é a sua satisfação com Qual que é o seu nível de satisfação com as aulas online, por exemplo? Aí você está assim, eu estou achando muito bom. Aí você vem muito bom, o dado é muito bom. Aí você fala, não, tá muito mais ou menos, as aulas online são mais ou menos, não gosto muito não. Aí beleza, você coloca mais ou menos. Aí ele fala assim, não, péssimo, aula à distância é terrível, não consigo concentrar, sei o quê, você coloca ruim. Então eu posso dar essa qualificação, recolher essas informações de cada um também. O que você acha? O que você acha? Vou fazer nessas pesquisas e tudo mais. Então, essas são as informações que eu estou colhendo, essas informações a gente chama de dados, esses dados estão em cima de um interesse, esse interesse está em cima dessa variável. Então a variável é qualidade, vamos colocar assim, né, qualidade do ensino à distância, está recebendo informações, está recebendo dados ali a respeito disso. E os dados são variando ali entre muito bom, mais ou menos, ou ruim. E esse muito bom, mais ou menos, ruim, tá vendo que ele está escrito em português? Está escrito em letras, muito bom, mais ou menos, ruim. É como se fosse conceitos de nota, A, B, C ou D. Qualidade, bom, regular, médio e ruim. Tá vendo que quando eu pego a sua idade, você não escreve ela, você coloca um número? Então, essa distinção entre esses dois dados, em que você tem um dado que envolve números e um dado que envolve apenas informações no português, que está ligado aí com sentimento, qualidade, está ligado aí com a aparência, bonito, feio, está ligado aí com um certo estado, do tipo solteiro, casado, encalhado. Então, assim, você tem várias informações no português, escrito com letras, então você tem um outro tipo de dado. A gente consegue classificar os dois em duas colunas. A primeira coluna ali dos dados que são números, a gente chama de dados numéricos. Esses são dados quantitativos. São dados quantitativos porque se encaixam em variáveis, se encaixam em assuntos que você pode quantizar. Você pode quantificar. Você pode chegar e falar assim, olha, quantos pães você comprou?
Sua variável é quantidade de pães. Beleza, consigo dizer, eu comprei 5, 6 pães. Beleza. Aí coloco do outro lado assim a respeito de pães, que é mais ou menos parecido. Ah, esse pão era bom ou ruim? Aí você tá, beleza, vou recolher essa informação. É boa, ele é bom ou ele é ruim. E esse dado então, como ele está no português e está dando essa qualidade que seja bom, ruim, coisa assim, é um dado que a gente chama de qualitativo. Qualitativo de qualidade. Então é um dado ali que está envolvendo caractere. Caractere, então, são palavras, letras e numérico, apenas números. Então a gente sempre consegue distinguir entre esses dois grupos. O dado, então, qualitativo é o que te dá qualidade, é o que está ali, envolve ali o caractere, que envolve escrever em palavras. Bom, ruim, sentimento, aquela coisa. A durabilidade é legal, bom, ruim, tal, tal. Mas o dado quantitativo é o que você consegue colocar em números. É o que a gente fica assim na vida, mais ou menos. Você não consegue dizer muita coisa na vida em qualidade, né? Em quantidade, né? Tipo assim, mas a gente sempre joga pra lá pra poder dar uma noção. Por exemplo, o quão feliz você tá em hoje ser segunda-feira. Aí você olha assim, cara, não tô feliz não, tô assim, pô, bem triste. Então você pode colocar essa informação em forma qualitativa e dizer assim, triste, péssimo, ruim, segunda, credo. Escrita em português, escrita em caracteres que a gente chama. Caracteres são informações, são códigos ali que até a informática usa muito, e a gente vai entrar nisso. Ou então você pode tentar, assim, por noções filosóficas, e dizer assim, uma escala de 0 a 10, qual que é a sua satisfação de se dizer que hoje segunda-feira é um dia bom? Aí você joga assim, 2, porque segunda-feira é sempre ruim, porque segunda-feira é segunda-feira. Beleza, foi uma tentativa de quantificar seu estado de espírito ao estar dentro de uma segunda-feira. Você colocou assim, numa escala de 0 a 10, para mostrar assim, que é bem baixa, é 2. Mas o 2, esse número, ele representa literalmente o seu estado emocional de espírito? Não. Você tentou quantificar mais ou menos o seu estado emocional, sim. Mas isso não é o melhor de se dizer. A melhor comparação é se pensar assim, está baixo, tudo bem. Então é só para se dizer assim que na vida a gente até tenta quantificar as coisas, até dá para ir por um certo caminho, colocar números na vida, mas não necessariamente eles estão representando a vida, eles estão representando na verdade assim, ó, tá baixo, tá médio, tá alto. Uma escala de 0 a 10 para justamente dizer isso. Mas você não pode jogar matematicamente e falar, já que seu nível é 2, então eu vou jogar nessa fórmula aqui para tentar deixá-la muito mais feliz. Então eu vou jogar isso aqui e a fórmula vai me dizer, cuidado, a vida não é tão matemática assim. Embora exista paralelos, embora exista até filósofos que gostam de colocar números em tudo, tal como Pitágoras. Tales de Mileto, essa galera toda aí gostava de numerificar tudo. Numerologia, enfim. Cuidado com isso. Então, os dados que a gente consegue separar são os qualitativos aqui, de qualidade, usando ali palavras, letras e sentimentos ou bonito, coisa assim. E aqui os dados numéricos, que a gente consegue dizer em número. Então, cuidado, quando você faz a escala assim, ó, aquela menina lá, aquele menino lá, de 0 a 10, qual que é a nota dela? 7, 9, aquela ali é 10, aquele ali é 6, aquele ali é 4. Então a gente tenta colocar em números apenas para ver a nossa proporção, mas está vendo que não faz sentido associar números com a aparência das pessoas. A gente joga para mais ou menos assim, bonito, mais ou menos bonito, simpático, tolerável. Dá não. Então mais ou menos a gente joga pra cá, nesse nosso julgamento aí. Joga números só porque a gente é associado com números e os números vão se dizer assim, quanto mais perto do 10, mais muito bonito é. Quanto mais perto do 0, mais tem que nascer de novo. Então você tem essa jogada aí, tá? Mas não é números, cada um não recebe esses números. É só a nossa estratégica, tá? Você não nasce com o número estampado na sua cara. Então... enrolei muito para se dizer assim, essa parte filosófica da estatística a respeito das variáveis. Só que eu vou enrolar mais ainda. O que acontece? Esse conceito de variável é um conceito tão importante, que a programação depende muito e a base dela faz parte do comportamento geral, o conceito da variável. Porque a variável é o que a gente diz que recebe informação, recebe um dado. E o computador ele está sempre recebendo dados de informações. Quando você aperta numa tecla, você recebeu uma informação. O computador interpreta como uma informação. Essa tecla é a letra A. Ele interpreta assim.
Quando você clica ali, ele recebeu a informação, você deu um clique naquela parte da tela. Isso quer dizer o que você tem que fazer. Então tudo está associado com receber informações, entrada de dados. Então o conceito de variável é extremamente importante aqui para a programação. E eu quero tentar trazer mais ou menos esse pensamento computacional, o pensamento maker, esse pensamento aí de programação para os nossos dias aqui, para dentro da gente, para o nosso interior e para estatística, porque justamente abre um pouquinho a cabeça. Porque quando eu te falo assim, eu preciso de uma variável que vai receber informações de alguma coisa. Pensa que receber informações, por exemplo, vou pegar a idade de cada um. Vou pegar a idade ali do Rafael. A idade dele é 26, beleza. Então pensa assim, vou escrever 26 num papel e vou colocar dentro de uma caixa. Pronto, essa caixa só recebe idade. Pronto, essa é a informação que eu coloquei. É uma informação no papel que eu coloquei e armazenei em algum lugar. Só que hoje em dia a gente é muito mais tecnológico, a gente coloca essa informação virtual. Então, está associado lá dentro dessa caixa, dentro dessa variável, que recebeu uma informação e essa informação é um dado que é do tipo quantitativo, que é um número, tudo mais. Então esse receber, essa caixinha que guarda essa informação, o computador também interpreta mais ou menos assim. É claro que interpreta ali com seus bits, né? Interpreta ali com seus binários. Ele é um tanto de 0 e 1 porque é o tanto de vezes que, na verdade, é o tanto que a corrente muda, né? Que ela pode mudar de sentido para lá ou para cá, ou a tensão muda para lá ou para cá, ou coisa assim. Por isso que é 0 e 1. Você pode fazer isso aqui ou isso aqui. É como se fosse a corrente elétrica que está saindo da tomada, fizesse hora eu vou para lá, hora eu vou para cá, hora eu vou para lá, hora eu vou para cá. O tanto de vezes que eu faço isso aqui é o tanto de informações que está te trazendo. Enfim, só para te dizer assim, que você está guardando informações em algum lugar. Então pega essa ideia, porque quando eu for montar ali a idade de todo mundo, eu preciso da idade do Rafael. Então eu guardei uma informação. Aí eu vou precisar guardar a informação de outro lugar. O computador ele não consegue muito fazer isso não, guardar várias informações ao mesmo tempo. Ele só guarda no máximo uma informação, dependendo do que você está mexendo ali. Você tem outras estratégias. Mas a gente não é um computador, a gente pode armazenar nessa caixa a quantidade de papéis que a gente quer. E ao colocar nessa caixa que você tem várias informações, várias idades, você pode mostrar essas idades em forma de uma tabela, por exemplo. Então você vai pegando o papel de cada um e vai colocando aqui, ó, 26, 12, coloca aqui 40, vai colocando a idade de cada pessoa aqui e colocando uma amostra numa forma de uma tabela. E depois a gente faz uma análise dessa amostra e tudo mais, que é o grande objetivo da estatística. Só que no pensamento computacional é justamente uma ideia interessante, você pegar e assim associar essa caixinha, você pegar para você, tomar para você esse dado. Então eu deixei aí no nosso material uma discussão até interessante dessa lógica da programação, desse comportamento que o computador tem. O computador ele costuma ser muito literal, é o que a gente chama que ele é um pouco burro demais, porque se você escreve uma palavra errada, ele não consegue sacar que você escreveu uma palavra errada, porque ele funciona linha por linha, e ele tem que ser exatamente perfeito para poder funcionar, ter sua funcionalidade. É tipo aquela pessoa chata, que ela precisa assim, você explique direitinho, passo por passo, para você conseguir fazer. Ela pode ser até muito eficiente, ela pode mandar muito bem, fazer as coisas muito bem, só que se você não explicar passo por passo, ela não sai do lugar, ela fica travada. O computador é exatamente assim. Então, eu quero trazer esse pensamento porque, ao você ler linha por linha das informações que você vê dos exercícios estatísticos e de outros exercícios da matemática, você vai comportar melhor, você vai ter uma visão melhor das coisas. E pensando aqui para nosso conceito de estatística, trazendo aí a variável, a ideia dessa variável receber uma informação é justamente o nosso X da questão, não é o X da questão, mas o nosso âmbito, o nosso âmago do ser aqui. Então, olha, vamos supor que eu vou fazer aqui uma pesquisa. Eu coloco que a variável nome vai receber uma informação. Essa variável recebe uma informação. Então, recebe aqui, por exemplo, quando eu digito lá Rafael. Então, é claro que assim, existem todos uns códigos para que isso aqui aconteça, mas eu só estou deixando o que a gente chama de lógica, que é o mais importante aqui, que é o comportamento por trás. A parte funcional, a parte mecânica de se fazer, eu deixei um exemplo aí também de como é que se faz, o tanto de trabalho que dá para recolher informações pequenas, porque o computador precisa saber como que funciona, né? Você precisa saber, entre com seu nome, o computador tem que saber assim, ó, você tem que digitar seu nome agora. Depois de digitar o nome, você tem que digitar a idade. Depois de digitar a idade, você tem que digitar a massa. E toda vez que você vai fazer isso, você vai jogar para algum lugar. E toda vez que você joga em algum lugar, você vai... Então você tem que dizer muito passo a passo para o computador como que ele faz. E você escreve isso em linguagens de programação. Assim como a gente tem português, matemática, física, química... Assim como a gente tem português, inglês, espanhol, francês, em termos de linguagem para expressar as informações,
Assim como a gente tem a matemática, que são os números para expressar as informações do mundo, a gente tem uma linguagem para se comportar as informações do computador. Então você tem as mais conhecidas como Pascal, Java, C++, são as linguagens, assim, a forma que você escreve para recolher essas informações, tá? Então, mas todas têm o mesmo objetivo, todas têm a mesma lógica por trás, recolher os dados e manipular os dados. Então vamos supor aqui que você coloca lá o nome, aí coloca a idade aqui, coloca aqui a massa, cuidado fisicamente, seu peso que você mede na balança fisicamente não é aquilo, a balança está te medindo a massa, então vou colocar aqui minha massa, eu vou colocar minha massa aqui antes da pandemia, tá? E quando eu estava muito bem na vida, então você aceita aqui que é isso aqui, tá? Porque tá maior e o problema é seu. E eu vou achar que é esse aqui porque o exercício é meu, o problema é meu e eu quero ficar mais magrinho mesmo. Problemas. E a altura que eu tenho aqui? Eu também vou colocar minha altura que eu queria ter. Tá? Não é minha altura real não, mas é o que eu queria ter. Porque o problema é meu e isso aí. Então tá. Então vamos supor que eu entro com essas informações. Essas informações são fatos. Eu menti aqui, mas são fatos. São fatos meus, coisas minhas. Eu entro com essa informação, beleza. Ao entrar com essa informação, eu quero manipular essa informação, quero manipular esses dados, quero ver o que eu consigo fazer. Então, eu quero, por exemplo, aqui calcular o meu IMC. Então, eu sei que o meu IMC é dado por uma fórmula, essa fórmula já é conhecida e tudo mais, e ela é dada por essa forma aqui, ó, de massa dividido pela altura ao quadrado, né? Ou altura vezes altura aqui. Quando eu faço isso aqui, eu entro com meus dados e eu já deixo programado, ou seja, toda vez que o computador está lendo a linha, olha, estou entrando com o Rafael, ele tem 26, ele tem uma massa de 80, tem altura 80. O que eu vou fazer com essas informações? Vou jogar essas informações por uma forma que eu quero calcular aqui. Então o computador vai ler essa informação aqui e, como ela é uma informação pré-estabelecida, ou seja, toda e qualquer massa que você digitar aqui, independente de alguém, vai entrar nessa fórmula, toda e qualquer altura vai entrar nessa fórmula, ele vai fazer o cálculo para você. Então, isso que a gente está deixando aqui pré-estabelecido, essa fórmula é o que a gente chama de algoritmo. O algoritmo que você está proporcionando aqui, ele independe das suas variáveis. Do tipo assim, você colocou apenas o Rafael, ele não vai calcular apenas para o Rafael e acabou, morreu. Se você colocasse aqui para o Joãozinho, para a Mariazinha, para a Juliazinha, sempre daria certo também. Então, é algo padrão que sempre vai funcionar, independente dos dados que você colocar. Desde que você coloque ali os dados corretos. Ou seja, na sua massa você não vai colocar assim, bom. Não faz sentido você colocar uma informação qualitativa em uma coisa que seja uma informação numérica, quantitativa, tá? Mas ele vai funcionar direitinho do jeito que tem que funcionar. Mas ele funciona para sempre, ou seja, vai colocando qualquer valores aqui para massa, qualquer valores para altura, ele vai calculando e vai fazendo esse processo para você. Então assim que funciona o computador, através de um algoritmo. Você deixa uma receita de bolo para ele escrita e ele sempre vai funcionar e só vai depender ali dos valores que você for colocando, para dar resultados diferentes. Mas ele não é assim algo específico para um resultado só. Porque a cabeça do homem, né, quando a gente faz um papel, você calcula um por um e vai um por um. O computador também calcula assim, só que ele já pega todo o passo mecânico que você já fez, que você tem que fazer tem que ser feito. Então, esse algoritmo é o que salva, o que deu a grande revolução aí para a humanidade, né? Porque já deixa algo pré-pronto e só vai depender das variáveis que você encaixa ou dos dados dentro dessas variáveis. Então, ele vem e calcula, porque a sua massa, aí ele vai considerar a situação. Naquele momento, a sua massa era 80. Naquele momento, a sua altura era 1,80. E você calcula aqui, beleza. E se eu entrasse com outras informações? Vamos supor que eu estou aqui, tratando aqui da Nina. Aí eu coloquei aqui a Nina e ela tem uma idade aqui, vou colocar aqui a Nina com 16 anos. E a massa da Nina, eu vou colocar a Nina bem magrinha, tá? 50 quilos aqui. E a altura da Nina, eu vou colocar aqui com uma altura até legal, com 1,70 aqui. Beleza, entrando com essas informações, ele vai jogar. Agora a massa eu vou considerar que é 50 e a altura eu vou considerar que é 1,70. Então ele vai processando isso aí repetitivamente com os dados que você vai colocando. Então tá vendo que o algoritmo aqui, olha, ele pode ser aplicado em qualquer situação, desde que essas situações se encaixem, claro. Você coloca aqui massa e altura coerentes, números, e por aí vai. Então o que eu quero dizer da estatística é que a variável vai estar sempre recebendo uma informação. E essa informação, ela pode ser numérica ou uma informação ali que envolva qualidade, caractere. Informações que envolvem caractere, tipo o nome do indivíduo, esse dado aqui de nome é um dado qualitativo. Então você não consegue fazer uma fórmula para ele matemática, do tipo numérica. Você fala assim, eu vou pegar a Nina ao quadrado aqui, dividir pela Nina de novo e triplicar a Nina ali.
não faz sentido você pegar esse dado. Você pode pegar a massa ao quadrado e dividir ela pela altura e tudo mais, porque são números. Isso sim. Então os algoritmos aqui são associados com os números, tá? Por isso que a gente fala assim, tá, vou fazer um algoritmo ali para descobrir o amor da vida da pessoa. Tá, mas eu não consigo chegar assim e colocar os gostos da pessoa para tentar descobrir outro, né? Eu falo assim, ela gosta de cinema, gosta de sair e tal. Então o que eu falo? Quem gosta de cinema recebe numa escala aqui um número. Recebe para mim 2. Quem gosta aqui por exemplo, de funk aqui, recebe na escala aqui para mim menos 50, que me ajuda aí, né? Quem gosta aqui de sushi, por exemplo, recebe na minha escala aqui de importância, ou minha escala que eu dei ali, recebe 100, porque é muito importante gostar de sushi. Aí eu coloco números para essas coisas, aí eu, beleza, vou fazer um algoritmo. O algoritmo é cinema ao quadrado, aliás, cinema ao quadrado, dividido aqui pelo funk ao quadrado também, só para deixar positivo. O estudo multiplicado pelo sushi, por exemplo. Então eu coloquei números ali para tentar jogar numa fórmula. E essa fórmula vai me dar um resultado. Vamos supor que o resultado é algum outro número. Sei lá, deu um número aqui, sei lá, 102. Então beleza. Você fica mais parecido com outra pessoa quando estiver mais próximo do 100. Então eu forcei a barra aqui, mas você teve que ver que eu coloquei um contexto em que eu peguei qualidades, coisas assim, gostos que exigem dados qualitativos, joguei para números, dados quantitativos, coloquei num algoritmo, numa fórmula para expressar um número, e esse número te expressar, olha, nessa escala aqui de número, quanto mais próximo você estiver aqui do 100, mais próximo ela está de você. De gostar de você. Então tá vendo que eu joguei para números uma coisa que não é necessariamente números, que não tem o compromisso de estar certo? Então aí já fica aí a primeira crítica. Será que a gente tudo consegue colocar em números e tudo consegue quantificar e deixar isso tudo aí para poder traduzir essas informações? A gente joga aí. Mas por que quem disse que cinema, o melhor para cinema de classificação é 2? Quem disse que o melhor para sushi de classificação é 100? Quem colocou esses parâmetros aí? Quem que determinou esse parâmetro para se dizer que é o melhor da situação ou o pior? Já começa o questionamento. Porque se vai fazer esse cálculo aqui, que está colocando qualidades qualitativas em números, quem está determinando esses números? Fica aí, por exemplo, para a Covid. Que se diz, dentre os seus estudos aí das projeções, que 80% da população vai pegar. Aí você olha assim, quem disse que 80% tem que pegar necessariamente? É 80% em todo lugar? Colocar esses dados para fazer toda a projeção, mas necessariamente é 80%? Não pode ser mais? Não pode ser menos? Então já ficam os questionamentos aí. Alguém tem que determinar isso para expressar um algoritmo, expressar uma fórmula. Então já ficam os seus cuidados, os seus parâmetros. Porque pegar Covid, ou seja, pegar uma doença ou fazer alguma coisa assim, é algo que depende do momento e agora. Talvez alguém nunca transmita nenhuma doença para outro. Talvez alguém vai transmitir para 1000 pessoas. Uma pessoa é capaz de, sair cuspindo aí em 1000 pessoas. Então, uma compensou a outra. Então, não necessariamente você consegue se dizer quem que vai fazer quem, porque são coisas humanas, coisas do dia a dia. Então, isso não são coisas numeráveis. São coisas que mais ou menos a gente numera, mais ou menos existe um padrão para mais ou menos se prever. Então já fica aí a primeira crítica. Será que todos os números que se encaixam para nós são realmente os números que tem que ser, que são os reais? Ou são aproximações para se ter uma ideia? Então já que são aproximações, eu tenho que pensar melhor e eu tenho que criticar melhor e enxergar melhor e interpretar melhor para mim. Será que eu vou ficar com tão medo ou com menos medo? Ou vou ficar mais descuidado ou mais descuidado e tudo mais, tá? Então são coisas para se pensar. Falei demais, eu só introduzi o conceito de estatística. Os 5 primeiros minutos do vídeo é o que são mais importantes mesmo, mas o restante é só para assim, te contextualizando na questão, tá? A estatística, então, matematicamente mega easy, mas filosoficamente pesada, e é por isso que os nossos vídeos vão ficar assim, cheios de discussões e cheios de críticas para poder justamente abrir a cabeça. A escola aqui, você não tá para passar em vestibular. Vestibular é só concursinho, tá? Aqui você tá para poder aprender, ter o senso crítico, ter cidadania, ter questão aí de construção de caráter e aprender para a vida. Aprender para a vida não é fazer conta certa. Aprender para a vida é você interpretar a vida da forma correta, tá? Então, filosofia é com nós aqui. Então, boa segundinha para nós. Vai pensando nisso. Algum questionáriozinhos, tá? Eu não vou colocar aqui exercícios para se fazer disso, porque nem tem. Eu só quero que tenha alguns questionários para ver se fixou algumas coisas aqui, tá? E a respeito de programação, se você tiver que querer mais algum detalhe, eu posso gravar um vídeo à parte.
ainda tem o interesse da gente trazer essa lógica de programação para a gente, porque quando você aprende a ser mais ou menos ser um computador na interpretação linha por linha, isso facilita muito os outros exercícios mais complexos que a matemática proporciona, e a física também, tá? Então, beijos e abraços, boa segundinha para nós.